O dia que meu noivo disse sim no altar e depois disso, o meu ex se levantou e... Quando eu tinha 18 anos, eu tive o meu primeiro relacionamento. Porém, eu já conhecia ele desde os meus 14 anos. Tanto que por conta disso, a minha família sempre gostou demais dele e a família dele sempre gostou também demais de mim. Até que um certo dia, o meu pai recebeu uma proposta muito boa de trabalho em outra cidade e nós fomos embora. Só que 2 meses depois que a gente tinha ido embora, um certo dia minha sogra me ligou dizendo que o meu namorado estava sofrendo muito por conta da distância, por conta, da saudade e que nem comendo ele estava e que ela estava muito preocupada. Foi quando eu contei essa situação para os meus pais e os meus pais tiveram a ideia de trazer o meu namorado para morar com a gente. Claro que eu fiquei assim muito feliz com essa atitude dos meus pais porque eu gostava demais dele. Então conversamos, com o meu namorado, com os pais dele e ele veio morar com a gente. Mas o que aconteceu? Conforme o tempo foi passando, o meu namorado ele começou a mudar muito comigo. Ele ficou muito mais ciumento do que ele já era. Pra vocês terem noção, até shorts eu parei de usar porque ele não gostava, ele falava demais na minha orelha. Então, pra não ouvir, eu não usava mais shorts. Ele não deixava eu usar maquiagem, cabelo solto, porque ele falava que tudo isso chamava muita atenção. Até que um certo dia, eu conheci um aluno novo na faculdade. E nós viramos amigos. Porém, com o passar do tempo, eu comecei a reparar que, pelo menos da minha parte, não era só amizade. Eu não estava sentindo só a amizade dele. Na verdade, eu estava gostando dele. Até que um tempo depois, eu descobri que ele também estava gostando de mim. Foi então que eu decidi largar do meu namorado e conversei com os meus pais. Então eu, junto, com os meus pais, sentamos para poder conversar com o meu namorado. Eu expliquei pra ele que eu queria terminar porque não tava dando, expliquei os motivos pelos ciúmes dele e tal. Meu pai falou pra ele que se caso ele quisesse voltar pra casa dos pais dele, pra nossa cidade natal, que ele podia voltar, que tava tudo bem, tudo tranquilo. Até que ele olhou pro meu pai e disse que ele não ia embora da cidade, até porque ele já estava trabalhando. Ele falou que ele ia alugar uma casa pra ele e que ele ia morar na cidade mesmo, porém na casa dele sozinho. E por incrível que pareça, ele aceitou tudo muito bem, tudo muito normal. O término, meu pai pedindo pra ele, sair da casa, ele aceitou tudo muito bem. Ele disse, que me amava muito e que por isso a única coisa que ele queria na vida dele era me ver feliz. Só que como ele só tinha a gente na cidade, quase todo dia ele ia na minha casa pra jantar, ou pra almoçar, ou pra tomar um café. E como os meus pais gostavam demais, meus pais sempre gostaram demais dele, os meus pais gostavam que ele, que ele continua a frequentar a nossa casa. Até que se passaram 7 meses e eu comecei a namorar esse menino da faculdade. E, gente, eu tava tão apaixonada por ele. Pensa num menino bonzinho, educado, extremamente inteligente, e ele era tão lindo, tanto por dentro quanto por fora. Namoramos por 1 ano. E nesse 1 ano ele também fez amizade com o meu ex. Inclusive, sempre que tinha churrasco em casa, o meu ex ia, o meu namorado ia, eles sempre conversavam bastante. Basicamente, eles viraram amigos. Foi quando marcamos a data do nosso casamento, e eu tava assim extremamente animada. Até que chegou o dia do nosso casamento, toda a minha família de fora veio, a família do meu ex, os pais dele também veio, a família do meu noivo também veio. Eu estava assim, tão linda. O meu vestido, ele era perfeito. A decoração, a igreja, tudo estava perfeito. E eu não via a hora de me casar. Até que o casamento começou. Entraram, os padrinhos, as alianças, até que chegou a minha vez. E, gente, por incrível que pareça, tem uma cena que não sai da minha cabeça. Assim que eu coloquei os pés na igreja pra poder entrar, a primeira coisa que eu vi, juro pra vocês, foi o meu ex sentado na fileira da frente junto com os pais dele. Na hora, eu até estranhei deles terem sentado bem lá na frente, porque os pais dele eram muito tímidos. Enfim, entrei, ouvimos, a palavra do pastor, até que chegou a hora do sim. Então ali o pastor se virou para mim, perguntou, pra mim se eu aceitava, e eu respondi que sim. Então ele virou, pro meu noivo e também perguntou, e o meu noivo também disse que sim. Foi então que o pastor pediu para todo mundo fechar os olhos para poder orar por nós ali naquela hora. E quando eu fechei os meus olhos, eu ouvi um barulho horrível. Até que eu abri os meus olhos e assim que eu abri, eu vi o meu noivo já caindo, cheio de sangue. E quando eu olhei pro lado, meus tios, os meus primos, todos em cima do meu ex. E assim que eu olhei pro lado, assim, no chão, eu vi a arma.
Naquela mesma hora, nós corremos com meu noivo pro hospital, mas infelizmente ele faleceu no caminho. Foi o pior dia da minha vida, foi a pior dor que eu senti na minha vida. Eu não desejo pra ninguém, nem pro meu pior inimigo, eu nunca vou desejar essa dor. O que era pra ficar marcado como meu sonho, como um dia lindo, ficou marcado como meu pior pesadelo. Hoje faz 3 anos que isso aconteceu. Claro que dói muito falar, eu acredito que eu nunca vou conseguir falar sem sentir a dor, eu nunca vou conseguir contar isso sem relembrar tudo de novo. E cada vez que eu conto, parece que eu vivo a dor tudo de novo. Mas a diferença é que hoje eu já consigo aceitar um pouco melhor. O meu ex, claro, óbvio que ele foi preso. Por mim, ele ficaria lá pro resto da vida dele. Os pais dele, coitado, 2 senhores, eles não são jovens mais, sabe? O que mais dá dó é porque eles são sozinhos, ele era filho único e eles entraram numa depressão tão profunda. A família do meu noivo, inclusive, tá começando a se recuperar agora. Mas o que eu fico mais feliz é porque em momento algum a família dele me julgou ou a família dele me culpou. Muito pelo contrário, a mãe dele vem em casa praticamente todo dia e ela vem me abraçar, porque ela fala que quando ela me abraça, ela consegue sentir o filho dela. E eu, graças a Deus, tenho os meus pais que nunca me desampararam, sempre estiveram do meu lado em todos os momentos e nesse não seria diferente. Eu, por enquanto, não tenho vontade de conhecer ninguém mesmo, nem de flertar nada, mas eu acredito que se for pra acontecer, na hora certa vai aparecer uma pessoa certa.